Bom dia, Neir. Bom dia, irmãos. Bom dia. Hoje está um lindo dia. Bom dia, irmã Dalva. Bom dia, João Luiz Henriques. Bom dia, Dilma Pinheiro, de São Mateus. Bom dia, Dilma. Elda Regli. Eliacir Góes, bom dia, estou participando com vocês. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Me empresta. Ok. Vai pegar. Tá. Bom dia, irmãos. Bom dia. Dia bonito hoje, né? Coisa maravilhosa. Não sei se fez calor ontem aqui. Nós estávamos na congregação do Valupá. Porque sexta-feira estava bem quente. Aqui. Sexta-feira choveu, fez bastante calor, né? Lá no Valupá estava bem quente ontem, mas a gente já até acostumou quando a gente vai. Lá já até acostumou com o calorão lá, mas graças a Deus. Hoje a gente levanta, tá esse céu azul, tão bonito, né? Tudo maravilha que o Senhor criou para nós. E a gente está aqui, reunido, para estudar a palavra do Senhor, para aprender mais. Isso é muito importante para estar em comunhão com o Pai. Porque não pensem os irmãos, a Covid foi um momento difícil, vai passar, mas sempre vão existir situações difíceis, né?
Quem poderia imaginar 2011? Um dia normal, todo mundo trabalhando, chover, Friburgo chove todo dia mesmo, então, e de repente aquilo tudo de uma vez só, né? No começo de 2020, todo mundo feliz, tivemos um culto maravilhoso de ano novo aqui, janeiro foi muito bacana, fevereiro já começaram os rumores da doença, e aí a partir de março nós já estamos há um ano aí nessa situação. Então, é viver um dia após o outro, mas viver aonde? Na presença do Senhor. Amém. Vamos hoje estudar, hoje nós vamos falar novamente sobre o livro de Isaías. Na semana passada nós falamos sobre o livro de Isaías, falando a respeito do servo sofredor, aquele servo sofredor descrito lá na profecia de Isaías, depois vai se cumprir com o nosso Senhor Jesus. E hoje a gente vai ver mais um pouquinho dessa profecia de Isaías, que nos remete ao Senhor Jesus. Por quê? Nossa lição vai falar, é tudo sobre Jesus, né? Para ler o Velho Testamento, temos que ler o Velho Testamento com esse pensamento. É tudo sobre Jesus. O Velho Testamento já desenhava um cenário para a chegada do nosso Salvador. Quem viveu naquela época ansiava pela presença desse Salvador, mas não teve a oportunidade, né, de vê-lo. Depois os contemporâneos de Jesus acreditaram, uns acreditaram, outros não. Aqueles que não acreditaram estavam trabalhando também para o cumprimento da profecia, né? A profecia do servo sofredor, o Senhor Jesus que sofreu para morrer pelos nossos pecados. E hoje a gente vai falar um pouquinho na nossa lição de número 10, você que está em casa aí pode pegar, Jesus, o guerreiro ensanguentado. Caramba, negócio complicado, né? A gente assiste às vezes uns filmes aí que não dá nem pra gente continuar. Mas vamos ler então o título assim, assusta, parece um filme de guerra, né? E por falar em filme, eu tinha recomendado na semana passada aos irmãos que assistissem aquele filme As Crônicas de Nárnia, o 1, né? O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira. Porém, você conseguiu encontrar no YouTube? Conseguiu assistir tudo? Não, estou chegando na metade. Não, eu também não assisto, não dá para assistir tudo, já é muita informação, né? Então, que bom. Então, olha, para quem não conseguiu assistir, tiver a oportunidade, nossa irmã está falando que tem no YouTube. Esse filme, né, As Crônicas de Nárnia, tem 1, tem 2, tem vários, acho que são 3. Mas o primeiro, ele vai falar de uma maneira assim, muito objetiva a respeito de Jesus. Por quê? Porque foi escrito por C.S. Lewis, um cristão, um teólogo, e ele fez toda a sua narrativa para que as pessoas entendessem a figura do Senhor Jesus, sem que ali estivesse de uma maneira explícita, para que as pessoas não, aqueles que não creem, não ficassem, não vou ver isso não. E muitas pessoas viram, o mundo inteiro viu, foi um filme assim muito assistido, né? Bilheteria, grande bilheteria, e as pessoas assistiram, e depois que elas assistiram, os comentários, né? Poxa, estava falando de Jesus, a figura de Jesus, né? É uma história, né? Vou dar só assim é a história que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. A família, vendo o perigo da guerra, leva os 3 filhos para um lugar mais afastado e deixa as crianças lá para que alguém cuide enquanto estava acontecendo a guerra, né? E naquele lugar as crianças estariam seguras. Pois bem, as 3 crianças, um belo dia brincando, as crianças entram, brincando de esconde-esconde, entram dentro de um guarda-roupa e aí começa a se desenrolar, elas vão para um mundo de fantasia, e nesse mundo de fantasia vão acontecendo muitas coisas, até que culmina com a presença de um leão, né? Um leão belíssimo, que tem o papel mais importante ali naquele lugar imaginário daquelas crianças. E aí tem um diálogo aqui,
eu só quero ler rapidinho um diálogo do filme. As crianças, elas encontram alguns pequenos animais que moram naquele reino imaginário e estão à procura do Aslan, que seria o grande leão, né? E olha que coisa interessante, ó. Tem um diálogo aqui que eu vou ler para vocês do livro, né? Que depois virou filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Diz assim: quando vocês virem Aslan, hão de entender tudo. E chegaremos a vê-lo um dia? Perguntou Susana. Mas é claro, filha de Eva, foi para isso que eu os trouxe aqui. Vou guiá-los até ele. Ele é um homem? Perguntou Lúcia. Aslan, um homem? Disse o senhor Castor muito sério. Não disse que ele é o rei dos bosques, filho do grande imperador de Alemar? Então não sabem quem é o rei dos animais? Aslan é um leão, o grande leão. Ah, exclamou Susana, estava achando que era um homem. E ele é de confiança? Vou morrer de medo se for apresentada a um leão? Ah, isso vai, meu anjo, sem dúvida, disse a senhora Castor. Porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é mais valente de todos, ou então é um completo tolo. Mas ele é perigoso assim? Perguntou Lúcia. Perigoso? Disse o senhor Castor. Então não ouviu falar que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não é perigoso? Claro que é, ele é perigosíssimo. Mas acontece que ele é bom, ele é rei. E eu repito, ele é rei. E aí a gente começa a imaginar a figura de Jesus nessa história, né? Então, bom, se todo mundo, né, se a gente ainda fosse em outros tempos, a gente marcaria uma tarde de pipoca, né? Todo mundo no salão, colocava um projetor que fica bem grande, todo mundo ia assistir junto, de vez em quando dava uma paradinha para espreguiçar, para ir no banheiro, depois retomava, mas agora a gente não pode fazer isso, né? Bom, enfim, esse diálogo nesse livro, né, que esse livro conta, fala todo da figura de Jesus, essa história, depois o filme, né, mostra toda a figura de Jesus. Ele é um diálogo que fala que ele é perigosíssimo. Jesus é perigosíssimo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Primeiramente, a gente escuta falar que Jesus é o quê? Vamos falar aí. Amor. Oi? Justiça. Jesus é eterno, né? Jesus é bom. Jesus é afável. Jesus é agradável. Misericordioso. Que ele não se ira, que ele não ergue a voz. Ele é manso, ele é humilde, mesmo no momento da sua condenação, ele não levantou a sua voz, que ele é aquele que convida os pecadores do jeito que eles estão para o descanso. Jesus é tudo isso, sim. Oi? Ontem me fizeram uma pergunta. Se naquela época que Isaías falava que ia vir ia sair da barriga de uma virgem e ia, no final, ia dar vida para o povo. Aí eu falei assim, ó, lá no povo de Isaías, como é que eles iam acreditar que lá em Mateus e Jesus ia acreditar? Mas o que a gente diz que é a fé? A esperança das coisas que não vemos, mas temos esperanças de que elas irão se concretizar. Então muitos tinham essa fé, muitos não tinham essa fé. Mas naquela época já, né, as pessoas já ansiavam por esse libertador, por esse salvador. Porém, nos tempos de Jesus, a expectativa deles era a expectativa de um salvador que ia libertar o povo da opressão do Império Romano. Esse era o pensamento. É óbvio que tinha muitos que acreditavam que o Senhor Jesus viria como aquele, tanto que os apóstolos seguiram, muitas pessoas seguiram a Jesus.
né? Porque reconheceram nele o Messias pregado lá em Isaías, né? Porque é pela fé que as pessoas creem. A ideia é que Jesus vinha tipo um guerreiro, né? Bando de soldados, invadir ele e tal. Eles esperavam isso, né? E essa era Não foi nada disso, né? Não foi nada disso. Porém, outra coisa que as pessoas esquecem é que Jesus, ele é isso tudo que a gente falou, terno, bom, afável, amoroso, tal. Porém, Jesus, ele é intolerante com o mal, né? Porque ele é Deus, ele é santo. E onde existe a santidade, não existe o pecado. Então, ele é intolerante com o mal, intransigente com a religiosidade. Lembra aquele episódio lá que a gente viu, que a gente lê na Bíblia, que Jesus chega na porta do templo e vê aquele monte de mercador, aquela religiosidade, as pessoas estavam lá só para cumprir um ritual, mas não estavam nem pensando em Deus, não estavam nem aí, né? E Jesus foi lá e ele derruba aquelas bancadas, né? Derruba aquilo tudo e fala com eles, né? Então Jesus, ele é intransigente com essa religiosidade, com essa falsidade, com essa cara falsa que as pessoas às vezes fazem, né? E Jesus reconhece o coração das pessoas. Então a pessoa às vezes está com aquela carinha bonita, ai que beleza, e por dentro está maquinando mal, por dentro está prejudicando a vida de outras pessoas. Jesus reconhece isso. E é desse Jesus que nós vamos falar hoje. Desse Jesus que é intolerante com a maldade, do Jesus que é intransigente com a religiosidade, com a falsidade no coração das pessoas. Alguém aí abre para a gente Lucas 2:34? Lucas 2:34. Quem achar pode ler para a gente, tira a máscara para ler. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Então Simeão, quando viu Jesus, disse para Ana: olha, você vai ter um menino e esse menino vai ser alvo de contradição. E é justamente dessa contradição que nós estamos falando, né? Jesus, ele traz a redenção, Jesus, ele traz o descanso, a felicidade, a esperança, porém, isso é para aqueles que creem, para aqueles que estão com ele. Agora, e para aqueles que não creem, para aqueles que, Jesus foi só a figura da história, né? Porque o pessoal fala para ele, o pessoal não é hostil, vamos dizer assim, mas também não leva Jesus a sério. Não, Jesus foi uma figura da história. Esse negócio aí que vocês escutam, que vocês leem na Bíblia, isso é só um relato histórico, igual que a gente conta sobre o descobrimento do Brasil, sobre o descobrimento da América. É uma história, gente. Para essas pessoas que não creem em Jesus, quando no seu devido tempo, né, que não interessa para a gente quando vai ser esse tempo, no seu devido tempo ele vai trazer condenação, choro, ranger de dentes e vingança. É desse Jesus que nós vamos falar hoje, desse Jesus que para aqueles que não creem nele, vai trazer a condenação, vai trazer o choro, vai trazer o ranger de dentes e vai trazer a vingança. E é essa complexidade que a gente estudou, vai estudar, vai olhar lá no livro de Isaías. Isaías vai falar disso tudo, né? Ele vai falar do amor, mas ele vai falar também da condenação para aqueles que não o aceitarem. Vamos abrir então a Bíblia no texto de... Primeiramente vamos abrir o texto de Isaías 61, vamos começar lá atrás. Isaías 61, vamos ler de 1 a 6. Não, de 1 a 3. Isaías 61, de 1 a 3. Lucinha, lê pra gente, por favor.
curar os quebrantados de coração, porém apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Então já tem aí essas duas coisas, né? O Deus amoroso, o Jesus amoroso, mas também aquele que num dado momento vai se vingar contra aqueles que o oprimem. E aí a gente vai continuando a ler. Isaías 62 vai falar, né? A gente não vai ler esse texto aí, a gente vai ler o 63. Isaías 62, ele vai falar sobre o Salvador da filha do Senhor, da filha de Sião, né? Sião representa Jerusalém. Então o Salvador que vem para salvar todo o povo. Ele vai falar, a gente não vai ler o texto de Isaías 62, mas ele vai fazer toda essa narrativa, falando a respeito desse Salvador, dessa pessoa que virá para salvar a filha de Sião. E aí chega no 63, 61, ele já demonstrou alguma coisa, falando que ele veio para curar os quebrantados de coração, mas também veio para vingança. Então é uma duplicidade. Agora ele vai falar sobre a salvação daqueles que estão junto com ele. E olha o 63, Silvia, lê para a gente, por favor, 63 de 1 a 6. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei e não havia quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Pesado esse texto, né? Se você começar a imagina essa cena. Parece um filme de terror, né? Tem filme que a gente assiste, eu não gosto de filme de terror, tem determinados tipos de filme que eu não gosto. Mas tem filmes que você assiste e você fala assim, caramba, vai espirrar sangue aqui, né? De tão forte. Essa é uma narrativa muito forte. Vejam só, a gente está falando de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, de um Deus que cura os quebrantados de coração, de um Deus que é bondoso, mas nesse texto aqui ele vai falar de um Deus vingador. E como que a gente sabe que ele é um Deus vingador? Primeiramente vamos esclarecer algumas coisas aqui nesse texto, quando ele fala de Edom e Bosra. Bosra é uma capital do território de Edom, que naquela época existia. Hoje em dia, né, as cidades vão mudando de nome, mas naquela época tinha esse nome. Então Edom, ele representa Esaú. Lembra que Esaú vendeu o direito à sua primogenitura por um prato de lentilhas? Ou seja, ele não estava nem aí para o que representava a primogenitura, qual era a importância dentro da sua família. Ele estava simplesmente abrindo mão daquilo tudo por um prato de lentilhas, por algo assim muito... Estava nem aí, não estava realmente ligado àquilo que Deus realmente faz pelas famílias e que Deus realmente faria pelo povo de Israel. E ele não estava nem aí. E aí ele vendeu, e logo depois houve aquele desentendimento e Esaú foi embora. E passou a se tornar o quê? Os grandes, aquele povo foi se multiplicando, né? E eles se tornaram os grandes inimigos do povo de Israel. Então, nesse momento aqui, quando Isaías se refere a Edom, ele não está falando especificamente de alguém, ele está falando de toda, é uma linguagem figurada, ele está falando de todos os inimigos de Deus. Não importa se mora aqui, se mora no Brasil, se mora nos Estados Unidos, se mora na Ásia, no Oriente Médio, não importa, ele está falando aqui de um modo generalizado e ele usa uma figura, né?
o povo de Edom, que era um povo inimigo, era um povo que lutava, estava sempre em conflito com o povo de Israel, causando muitas guerras, causando muito desconforto, trazendo muitos problemas. Então é sobre esse povo, é essa figura que ele vai usar. Uma outra figura que ele vai usar para explicar como que seria essa vingança é a figura das uvas, né? Hoje em dia, para fazer vinho, é tudo mecanizado, tem aquele monte de máquina, né? Mas nesse tempo aqui, como é que as uvas eram pisoteadas? E ainda tem regiões na Itália que fazem isso. Sim, ainda tem em vários lugares do mundo, né? Que o vinho é processado dessa maneira. Então, quando você está lá pisando a uva, o que vai acontecer? Vai espirrar, e a gente sabe que a mancha não sai, né? A gente que lava a roupa e fala, poxa, sujou de vinho, ai caramba, agora suco de uva, agora não sai. O suco de uva de pacotinho sai, mas suco de uva de verdade manchou a roupa, acabou. A gente sabe que aquela mancha, ela vai ficar para sempre, vai ficar sempre marcado ali. Então, Isaías ele vai se lembrar de um texto que estava lá em Salmo 137:7. Quem puder, lê pra gente. Salmo 137:7. Contra os filhos de Edom, lembra do Senhor do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai até aos fundamentos. Olha só, né? Era o povo no salmo, o povo clamando, Senhor, olha o que os filhos de Edom estão fazendo, estão pedindo para arrasar o nosso povo até os fundamentos. E aí é contra esse povo que a gente lê aqui, neste Isaías 63, um Deus vingador. Vingador contra aqueles que o aceitam? Não. Vingador contra aqueles que fazem parte da família de Deus? Não. Vingador contra aqueles que se rebelam. Oi? Contra aqueles que se contra rebelam aqueles contra que ele. se rebelaram contra o Senhor, contra aqueles que nos nossos dias, né? Vamos falar agora dos nossos dias. Nos nossos dias, aqueles que não creem, aqueles que perseguem, que zombam, né? Aqueles que são completamente indiferentes, porque a indiferença também é uma forma de humilhação, não é? Então, a gente entende nesse momento, quando a gente falou, Deus é amor, mas Ele é justiça, né? Então, nesse momento aqui desse texto de Isaías, a gente vê como que Ele está vindo. Agora, Ele não vem como um guerreiro caído, moribundo, sofrendo, não. Ele vem como um guerreiro glorioso, enérgico, né? Que já deu todas as oportunidades que os seus inimigos poderiam ter, e nesse momento os inimigos continuam judiando, maltratando contra esse povo. E aí Isaías vai descrever este vingador como glorioso, vitorioso, que caminha de forma enérgica. É um soldado, quando ele vem da guerra, ele vem todo destruído, né? Seja destruído fisicamente, seja destruído psicologicamente, mas ele está destruído. Daí ele vai precisar de um bom tempo para se recuperar. Mas nós estamos falando aqui de um soldado, de um guerreiro que vem vitorioso, porque ele conseguiu destruir todos os seus inimigos. Então, meu querido, você que está em casa, se você não crê na palavra do Senhor, lembre-se que Deus é amor, é amável, é eterno, é misericórdia, mas Ele também é vingador, e Ele está mostrando isso aqui para a gente. Não importa para a gente saber quando que vai ser essa vingança, né? Mas importa saber que ela vai acontecer, e nós a esperamos por fé. Então vamos continuar no nosso texto aqui. E aí, quando Isaías faz essa profecia, ele não entende. Está vindo de Edom, e aí ele começa a relacionar essas figuras, né? Quando ele fala, é o vingador do povo, é aquele que veio para libertar esse povo. E aí ele entende, o profeta entende que esse é o Salvador, né? Que esse é Jesus que veio, né? E por que suas vestes ficaram sujas de sangue? Duas coisas. Primeiro, pela vingança dos inimigos. E em segundo lugar, porque ele derramou todo o seu sangue para quê?
para salvar aqueles pelos quais se colocaram ao lado dele. Então isso é interessante a gente ver. Aquele que veio e pisou e sujou as suas vestes, e quem é? É um texto assim, muito, fala muito poético. Quem são essas uvas? Como é que fala? Eu vou pisar essas uvas. Os que não creem. Né? Esse texto ele está falando de uma forma poética, por isso que a gente está aqui estudando, porque a gente pega esse texto, a gente lê, essa batida, que uva, que Edom, que lugar é esse, que é isso, que gente é essa? Né? E aí a gente está aqui para ler nas entrelinhas, para entender, para pesquisar, para olhar um texto aqui, um texto lá, e a gente juntar e entender que quando Isaías fala a respeito dessa vingança, a respeito dessas uvas, são todos aqueles, repito, ele usa a figura da cidade de Edom, do território de Edom, mas ele está falando de todos aqueles que são inimigos de Deus, né? E esses inimigos de Deus, eles têm se multiplicado e eles vão se multiplicar mais. Jesus falou assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Quantas pessoas são perseguidas hoje em dia? Quantas pessoas hoje em dia deixam de seguir a palavra do Senhor por causa de bobeira? A gente falava de uma pessoa que deixou de seguir a palavra do Senhor por causa do forró, né, irmã? A gente estava contando, né? Uma pessoa que deixava porque ela amava tanto forró, ela queria ir para o forró e está saindo aí, ela largou a presença do Senhor, deixou a igreja, deixou a presença de Deus por conta do forró. Outros deixam por causa de um marido, por causa de um filho, por causa de uma namorada. Quantos jovens que seguiam a palavra do Senhor e não seguem mais porque encontraram uma namorada, né, que não concordava muito, que não, deixa isso para lá, ou um namorado, e foram deixando o Senhor Jesus por conta de outras coisas. Simone, desde criança... Tira, senão quem está em casa não entende. Desde criança, minha mãe, ela era católica, mas ela tinha, assim, alguma coisa, ela conhecia a palavra. Então ela usava para a gente seguir primário. Vocês não queiram estar indo em forró, essas coisas assim, e ela contava histórias. Um homem que gostava muito de ir em forró. E aí ele estava lá naquele salão, aquela coisa lá, aquele povo dançando e tal. E ela disse que, não lembro se ela viu, se alguém viu, mas tinha um anjo ali na frente, e esse anjo viu que o demônio tinha esparramado as suas patas, sabe, assim, abertas, as unhas em garras, e tinha como pele de pato que tem aqui, né? E o povo todo dançando ali em cima, naquele salão de até aqui. Imagina a cena, o povo todo dançando ali e tal, e ele foi puxando e levando para o inferno. Então aquilo ali nos apavorava. E assim, talvez seja assustador mesmo, mas é bom para você entender que aquilo não faz bem, que aquilo não procede. Nada Deus se alegra com em isso. nenhum lugar onde a palavra de Deus não esteja presente, por exemplo, você vai num lugar, você pensa assim, será que o Senhor Jesus ia se agradar de me ver aqui neste lugar? É a primeira coisa que você tem que perguntar. Você que é jovem, né, que está aí, indo em tal lugar assim, o Senhor Jesus estaria agradável aos olhos dele, a tua presença naquele lugar? Né? Você namorando determinada pessoa, será que é agradável aos olhos do Senhor? Será que aquela pessoa não vai te levar para outros caminhos, não vai te desviar? Então, tudo isso é importante que a gente esteja olhando, esteja pensando. Por quê? Porque num dado momento, o Senhor virá como vingador dos seus inimigos, vingador daqueles que sempre foram prejudiciais ao povo de Deus. E mais, aqueles que ouvem, estão vendo o que está sendo dito, é a palavra, é o que a palavra de Deus nos fala. Aqueles que ouvem e que por alguma razão zombam ou ignoram, Deus vai cobrar. Sim. Não pode dizer eu não sabia, eu não tive conhecimento, porque você já não é mais um incauto, você já não é mais um ignorante. Você teve a oportunidade de ouvir, de conhecer e ver na Bíblia, porque tudo que se fala, tudo que a gente estuda, está na palavra. Então você tem a oportunidade de ver, de conhecer e de seguir, mas a escolha é de cada um.
E a gente vê hoje em dia muitas pessoas perseguindo o Evangelho, né? Em muitos países, a intolerância. E o mais interessante é que a gente fala, hoje em dia a gente fala do amor, da tolerância, do respeito. E parece que quanto mais fala do amor, da tolerância, do respeito que se tem que ter para com o outro, mais as pessoas se tornam intolerantes, né? Ao ponto de matar cristãos em muitos países por aí, ao ponto de nem permitir, às vezes o cristão está lá e ele quer ter até mesmo a oportunidade de sair de um país onde a fé dele é reconhecida e nem isso ele pode fazer, né? É uma opressão muito grande. Então é sobre isso que o Senhor está falando nesse texto, é sobre essa vingança que a gente vê aqui, né? Não uma vingança barata, uma vingança fútil como a gente vê por aí. Fulano fez sucesso comigo, vou me vingar. Essa é a vingança humana, né? Que é mesquinha, Que é mesquinha, que é do coração do homem. Mas a vingança que nós estamos falando aqui é uma vingança contra todos aqueles que não seguiram a palavra do Senhor. Todos aqueles que prejudicaram, né, a pregação, todos aqueles que não creram e ainda por cima zombaram. É sobre esse tipo de vingança que a gente está falando aqui. Falamos já que os edomitas representam todos os inimigos de Deus. E aí a gente vai ver por que Jesus age dessa maneira. Primeiramente, a gente vê que Jesus não é uma pessoa sanguinária, muito pelo contrário, né? Ele foi calado como ovelha que vai para o matadouro, ele foi calado. Então, ele não é uma pessoa sanguinária. Ele não é um homem violento, né? Aquele episódio que a gente vê, que ele vai, derruba as barracas e fala a respeito da religiosidade falsa daquele povo, foi um momento único ali, porque a gente não vê Jesus como um homem violento. Ele não teve um acesso de fúria, vou ter um acesso de fúria agora. A gente tem em casa, né? Nós seres humanos sabemos o que é isso. Dá aquele antes assim, e sai falando, eu vou quebrar isso tudo aqui, vocês, a mãe, então a mãe faz isso direto, né? Porque vocês me respeitam, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, depois passa. Eu acho que nessa hora, Deus, Jesus, ele se irou com o povo. Sim, se irou com o povo, mas ele não a ponto de ser violento. Apenas de mostrar com palavras duras o quanto eles estavam errados, né? Agora diferente. o pastor aqui, ó, ele vai botar isso aqui, comércio. Vai fazer isso no comércio agora? Então Jesus, ele nesse tempo, você pode em algum momento ouvir falar, mas Jesus já teve ataque de fúria, Jesus já foi violento, Jesus já foi sanguinário. Em momento nenhum, né? São palavras erradas, usadas de uma maneira errada. Jesus, nesse momento que ele vem, nesse texto de Isaías, como um vingador, ele vem com o objetivo de fazer o quê? Ele está preocupado com a redenção do povo, né? Porque aquele povo que estava ali, que seguia o Senhor e que também estava se sentindo oprimido, esse povo precisa de um vingador, porque senão esse povo vai ser destruído. Assim como os edomitas, que prejudicavam tanto o povo de Israel, que judiava, que entrava em guerra, que está sempre ali guerreando, brigando e criando uma situação, esse povo precisou ser vingado, né? Para que houvesse o quê? Essa redenção. Quando Jesus morreu lá na cruz, com aquela roupa ensanguentada, as vestes foram divididas, fizeram ele se humilhar, né? Tudo aquilo que ele passou para salvar, para redimir. Ele estava preocupado com a redenção do povo, ele sabia o seu papel, né? Por isso ele foi calado como ovelha que vai para o matador. Eu sou faladeira. Não, agora eu deixei o senhor falando sozinho. Aí eu falei com ele assim, ele me conhece há muito tempo. Aí ele falou assim, eu falei, vai chamar para a igreja? Eu falei, vou para o templo, eu sou a igreja. Aí ele falou assim, vocês têm essa mania de... Eu falei, olha, você tem certeza da sua salvação? Aí ele falou,
você não pode me julgar, e quem vai me julgar é Deus. E você? Ah, não sei, esse negócio de Jesus vir, é lorota. Ah, eu larguei falando só. As pessoas hoje em dia, as pessoas elas não creem no Senhor, né? Elas não creem no Senhor, e é sobre isso que a gente vê lá no texto de Isaías. Essa é a vingança sobre aqueles que, não importa, já tem gente que fica marcando o dia, né? Antigamente falava, de 1000 passará, a 2000 não chegará. Aí ano de 1999, um desespero. Teve gente que se refugiou nas cavernas lá no interior de Goiás, preocupado que o mundo ia acabar. Depois disse que era 2012, fizeram até um filme, né? De 2012, uma grande inundação e aquela coisa. Aí agora, no outro dia assisti um outro filme até interessante, que chama... Ixi, deu branco, depois eu lembro. Um filme que conta, até aquele assim é bem interessante. Ele fala sobre um meteoro que vai cair na Terra, vários meteoros, né? E aí as pessoas precisam se refugiar e só que os americanos separam algumas pessoas, porque eles já têm abrigos. É bem interessante esse filme. E aí as pessoas vão para esse abrigo e o mundo inteiro é destruído pelos meteoros e eles ficam 9 meses lá dentro daquele refúgio final é o nome do filme. Eles ficam 9 meses dentro daquele refúgio e aí depois eles saem. É filme com artistas famosos, né? E aí eles ficam 9 meses lá naquele refúgio e depois que eles saem daquele refúgio o mundo está começando a se reequilibrar, né? Então, cada época a indústria cinematográfica cria uma expectativa de final do mundo, que não tem, meus irmãos, absolutamente nada a ver com a palavra. Até só o filme mesmo para entretenimento. Até porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas sabemos o quê? Quando acabamos de ler esse texto, sabemos que esse vingador, ele virá. E olha só uma coisa interessante, que a gente leu aí no texto, Isaías 63, quer ver? No versículo 5, lê pra gente, Senhor. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustentasse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Ele estava o quê? Sozinho. Né? Senhor Jesus, quando foi para a cruz, sozinho. Tinha os outros dois, mas não tinha um, né? Um creu, o outro não creu, mas aqueles lá estavam pagando pelos seus pecados. Jesus não. Ele foi completamente puro para aquela cruz, para morrer pelos nossos pecados. Ele foi sozinho. E a vingança dele também, e quando ele vier para vingar os seus inimigos, também será sozinho. Né? A gente fica imaginando essas cenas aí que a gente vê nos filmes, mas que não tem a ver, porque o Senhor tem o seu dia, a sua hora. Ai, e as pessoas ficam marcando. E quando apareceu essa Covid, fica todo mundo, gente, acho que é agora, né? É o final dos tempos. Na época da gripe espanhola, a gente leu uns textos lá, que na época da gripe espanhola, muitas pessoas falaram a mesma coisa, né? E não, olha, agora é o final dos tempos. Quando teve a tragédia aqui em Friburgo, nossa, como as pessoas falavam, é o final dos tempos. Mas para muitos foi. Sim, para muitos foi, né? É bom sempre lembrar disso também, né? Assim, apesar da ira de Deus nesse final aí ser geral, mas não vamos nos esquecer que de vez em quando ela acontece em lugares específicos, como aquilo que aconteceu aqui, como Sodoma e Gomorra, né? A gente fala muito ali, mas em Sodoma e Gomorra foi um lugar da ira de Deus. O dilúvio, né? Um dilúvio também é um tipo de ira de Deus. Sodoma e Gomorra, catástrofes específicas acontecem em alguns lugares. Aí, mas já é um vislumbre. Eu estava em casa lá em Cordeiro, sexta-feira passada, e de repente deu uma tempestade, uma ventania.
Aí eu estava pensando assim, meu pai, como é que é? Assim, se o Senhor quiser chegar com a ira do Senhor mesmo, o Senhor acaba com tudo rápido, né? E eu fiquei com medo. E aí os telhados fazendo aquele barulho, e alguns telhados não suportavam, saiu o telhado da casa inteira. Eu falei, isso aí é uma coisinha de nada, uma coisinha de minutos, né? Então você pensa, aquilo que aconteceu aqui em Friburgo e Teresópolis, né? Foi uma coisa assustadora, e é para a gente ver. E uma coisa interessante sobre aquela história também é o seguinte: nós vivemos hoje num tempo de tecnologia, de tudo se comunica, né? Previsão que vai vir. Como é que não teve isso? Ninguém falou uma previsão de uma tempestade e aconteceu um negócio que não tem explicação do que aconteceu. E isso é um dedinho. Eu acho que é só para mostrar o seguinte: olha, vocês não sabem de nada. Né? Quando Deus quer uma coisa, quando Deus age de uma maneira, ninguém segura, não tem como, né? Então é bom te lembrar disso. Às vezes pode parecer, mas a gente já tem histórias de ira de Deus em momentos da história, né? Como falamos aqui, a Bíblia fala que na época de Noé o pecado era tão grave, era tão terrível, né? Que ele mas não foi acabando com a humanidade, mas ele separou uma família para dar continuidade, porque não dava para continuar como estava, né? E ele pega uma família e ele começa de novo. Aí ainda deu chance, né? Depois veio Sodoma e Gomorra, a mesma situação do pecado e tudo mais, né? Eu particularmente, eu penso assim, não sei o que aconteceu por aqui para Deus fazer aquilo que aconteceu em Friburgo, naquela região. Eu não sei o que Deus viu, porque a gente não sabe de nada, mas Deus sabe de tudo que está acontecendo. Ele conhece o coração dos né? homens. Então ele sabe que alguma coisa, no meu ponto de vista, muito séria estava acontecendo aqui, para que, no meu ponto de vista, de uma maneira de ira, ele mostrou ali um pouquinho do que ele pode fazer, né? E então isso aí serve para abrir nossos olhos, né? Irmã? Sim. Aí todo mundo fala, então vai acabar, é o final. Mas o Senhor Jesus fala muito sobre finais do tempo, não finais. Não no final. Mas finais. Ele disse que haveria muitos finais. Princípios de dores haveria. Você vai ouvir falar de lá, vai ouvir falar de guerra, de guerra, de epidemia. No final não é o final, mas é finais, né? Ele fala muito sobre finais. E eu acho que ninguém quer estar aqui no final de tudo, não, né? Não, seria você. Aqui mesmo dentro do mundo tem muitas denominações assim, pregando que Jesus é um, Deus é outro, não é? Eu e o Pai somos um, de forma isso de outro jeito. Ah não, é só uma harmonia que tem que ter entre Deus e Jesus, só isso. Milagre só no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, acabou, passou. Agora não tem mais milagres, não existe. Se não, para mim não dá um milagre, só um milagre. A irmã está falando de algumas denominações que não creem na Trindade, né? E acham que Deus é um, Jesus é outro, o Espírito Santo é outro, completamente separado. E nós não cremos dessa maneira, nós cremos num Deus trino, Deus Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Usa a palavra E distorce a palavra, né? Pega uma palavra completamente fora do contexto. Bom, para a gente já concluir a nossa lição, a gente leu então nos versículos 3 e no versículo 5 que ele virá para vingar, mas virá sozinho, né? Por quê? Porque o Senhor não precisa dos seus ajudantes. O Senhor, Ele é único, Ele é maravilhoso, Ele é amor, Ele é tudo isso. Ele é amor, Ele é bom, Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia, de compaixão. Mas como a gente leu lá no livro das
Crônicas de Nárnia, que faz uma alusão a Jesus, ele é perigosíssimo no dia da sua vingança. Então, meu querido, não esteja você sobre a ira de Deus, não esteja você sobre a vingança do Senhor, esteja você ao lado do Senhor. De que lado você está? Né? Você está do lado daqueles que serão salvos ou você está do lado daqueles que serão vingados? Né? De que lado você vai passar a sua eternidade? Ah, não existe eternidade. Existe? Claro que existe. Né? Agora, de que lado você vai passar essa sua eternidade? Ao lado do Senhor Jesus, ao lado daqueles que aceitaram a palavra, ou você será aquele que vai para a condenação eterna? Fica aí para seu lado. Quinta-feira, o estudo do pastor foi muito bom. Eu botei tomando para muita gente que não é evangélica. E eu tinha uma senhora que me mandava sempre imagens. Então, hoje é santo tal, hoje é santo tal. Aí eu boto o estudo, pastor. Aí a gente vai compartilhando a palavra, né, com as pessoas. Ele falou assim, nem todo mundo é filho de Deus, é criatura. Sim. É um engano, né, que as pessoas falam, ah, todo mundo é filho de Deus. Não. Somente aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, que receberam o Senhor Jesus, aqueles sim, se tornaram filhos. E criatura, todos nós ainda somos duas coisas, somos criaturas e filhos, e outros são apenas criaturas. Então, nós vamos ler mais uma vez, Lucinha vai ler para a gente mais uma vez esse texto de Isaías 61, ela leu para a gente, de 1 a 3, que vai mostrar esse Jesus, os dois lados dele, o lado Jesus amoroso e o lado Jesus vingador. Amoroso para aqueles com que os que o recebem, e vingador para aqueles com que são seus inimigos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de branco, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Nós vamos agora ouvir uma música, e enquanto a gente ouve a música, a gente vai fechar os nossos olhos e vai, enquanto a gente ouve essa música, a gente vai fechar os nossos olhos e pensar na nossa vida, né? Aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, e lembrar também daqueles que nós gostaríamos que estivesse na presença do Senhor, e faça desse momento aqui que a gente vai ouvir essa música, um momento de oração por você, pela sua família, e no final o pastor ora para a gente. Vou botar aqui. Vamos lá.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, Pai. Sabemos que vivemos num mundo de tanta injustiça, temos visto dos nossos noticiários, ó Pai, situações que às vezes nos preocupam, que nos mostram, Senhor, a realidade da injustiça que impera muitas vezes na nossa sociedade, ó Pai. Mas nós te louvamos porque Jesus virá com glória e com poder, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua iniquidade. Ó Pai, nós te louvamos porque a Tua palavra chegou a nós, a Tua palavra nos trouxe quebrantamento, a Tua palavra nos mostrou, Senhor, a necessidade que temos de Jesus, de um Salvador, ó Pai, em detrimento da nossa natureza, do nosso pecado, mas sabemos, ó Pai, que o mundo ainda se rebela contra o Senhor, contra a Tua vontade, contra o Teu querer, contra o Teu ungido, contra o Teu Filho Jesus. E Ele virá, Ele veio humilde, morreu numa cruz, morreu humilhado, mas Ele venceu a morte, Ele venceu, ó Pai, a maldade humana, Ele venceu todas as coisas e Ele voltará em glória. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Até mesmo aqueles que hoje o negam, até mesmo aqueles que hoje zombam, um dia verão a glória do Senhor, ó Pai. Que a Tua palavra, que o Teu Evangelho, como Isaías declara que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus para pregar boas novas aos quebrantados. Que esse mesmo Espírito esteja sobre a Tua igreja, ó Pai, para pregarmos a salvação a todos aqueles que estão quebrantados nesse mundo, Senhor. Estão carentes da Tua graça, Senhor. Até o dia em que Jesus virá com glória e com poder para julgar o mundo com justiça. Ó Pai, faça notória essa realidade, que as pessoas não olhem apenas para um Jesus covarde, um Jesus que não se vinga do pecado, que não se vinga da maldade, um Jesus apático, não. Jesus virá em poder, Jesus virá em justiça para, ó Pai, realizar a justiça do Senhor, ó Pai. Muitos hoje acham que podem enganar as pessoas, que podem agir de modo injusto, que nada vai acontecer, que pode se livrar de todas as coisas, podem com dinheiro, pagando um bom advogado, se livrar, pagando um juiz, se livrar, mas quando o reto juiz voltar, Ele julgará o mundo com justiça, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, para buscar a Tua igreja, lava-nos, purifica-nos e dá-nos, ó Pai, andar sempre nos Teus caminhos, na Tua palavra e na Tua verdade. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, obrigado por aqueles que estão na sua casa, estudando a Tua palavra, que nos fala hoje de um assunto bem pouco falado às vezes na igreja, onde se fala muito do amor de Deus, onde falamos muito da graça do Senhor, mas é importante também lembrar que o Senhor é um soldado poderoso e que virá para julgar o mundo. Ó Pai, que a Tua obra, que o Teu Espírito Santo vá, Senhor, preparando o dia para a volta do Senhor Jesus, e que possamos estar prontos para esse dia, ó Pai. Que vivamos sempre na expectativa da volta de Jesus no hoje, de estarmos prontos para a volta de Jesus agora, nesse momento. É a nossa oração com gratidão por tudo o que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém.
Um bom dia a todos. Deus abençoe. Vamos cantar? Num lindo dia, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isto eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Tenham um bom dia, nova noite, às 19 horas, culto à nossa igreja, também vamos transmitir. Hoje será o culto em ação de graças pelo aniversário 61 anos da nossa igreja. Então, Vamos dar tchau para o pessoal em casa? Dando tchau para os irmãos em casa. Deus abençoe, um ótimo dia a todos. Dá tchau para o pessoal em casa, Valdenice. Bom dia.